Agora nós temos algumas situações específicas aqui para trabalhar o PIS/COFINS. Por exemplo, como eu falei, o ICMS, que é uma receita estadual, é uma receita dos estados, não deveria compor a base de cálculo para o cálculo da contribuição, da base de contribuição do COFINS, da COFINS e do PIS, né? Quer dizer, foi discutida a COFINS e com reflexo isso vai ser utilizado no PIS. E o STF já decidiu que não deve incluir, então é urgente que você vá lá e faça e dê entrada numa ação para que você possa, desde já, deixar de recolher o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Agora, como essa decisão não foi modulada, nós não sabemos, por exemplo, se essa decisão vai ser aplicada só para as empresas que já tinham ações fiscais em curso ou só para um determinado período. Enfim, a modulação é que vai dizer qual é o alcance da decisão. Mas uma coisa é certa, se você entrar com mandato de segurança agora, você deve ter uma decisão favorável liminar para pelo menos deixar de recolher agora. Você já melhora o seu fluxo de caixa, já é algum resultado. E dificilmente, qualquer que seja a modulação, afetará os valores que eventualmente você está deixando de recolher agora numa liminar. Por quê? Porque a decisão já ocorreu. Como é que eu posso modular para depois da decisão? É muito pouco provável. Então, essa decisão vai valer pelo menos a partir do momento da sentença, ou sentença não, do término da discussão da publicação do acórdão, né? Dificilmente. Então, eu acho que é importante você usar um instrumento judicial para isso. Se você simplesmente, por conta própria, resolver que já que tem uma decisão no STF, eu não vou recolher, não vou incluir ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a Receita pode e deve te autuar, porque ela não está reconhecendo essa situação até que seja apresentada aí a modulação dos efeitos, ok? E da mesma forma, veja bem, se o argumento, veja o argumento utilizado, o argumento que foi aceito pelo STF, a receita não é da empresa, é do Estado. Aí eu te pergunto, e o ISS? É a mesma coisa. É uma receita que é do município. Então, se você hoje inclui ISS na base de cálculo da PIS e da COFINS, você pode também pleitear junto através de um mandato de segurança que o ISS também não entre na base de cálculo, né? A decisão foi para o ICMS, mas o argumento é muito similar, então eu acho que vale a pena você discutir essa questão. Ok? E também na CPRB, mas isso a gente vai ver mais para frente, mas na apuração da CPRB também eu vou dizer que o ICMS ou ISS não podem estar presente na receita bruta ajustada para a apuração da CPRB. Então, uma coisa vai decorrendo da outra, né? Então, a gente tem visto já nos tribunais inferiores, tribunais de primeira... nas decisões de primeira instância e nos tribunais na sequência, nós já temos visto algumas decisões favoráveis nesse sentido. Outra questão, COFINS nas corretoras de seguros. As corretoras de seguros, quando elas são do regime cumulativo, elas devem recolher 3% de COFINS e 0,65% de PIS, ok? Mas há algum tempo atrás, elas recolhiam 4,65%. Por que 4,65%? Porque as corretoras de seguros, elas eram enquadradas como se fossem instituições financeiras. E aí, nesse caso, a alíquota é majorada. A Receita Federal excluiu as sociedades corretoras de seguros do inciso 2º do artigo 1º da Lei 1285 de 2012, né?
da Instrução Normativa, da Instrução Normativa 1285/2012. Por quê? Ela excluiu, porque antes ela incluindo nesse inciso, ela estava dizendo que a sociedade corretora era uma instituição financeira. Só que ela começou a ser questionada judicialmente e perdendo todas as batalhas aí. Então, o que ela fez? No apagar das luzes ali, ela foi em março, 17 de março de 2016, ela simplesmente, sem muito alarde, ela foi e retificou a instrução, esse inciso da instrução normativa, tornando a sociedade corretora de seguros uma empresa como outra qualquer. E uma empresa como outra qualquer recolhe COFINS na alíquota de 3%. Ou seja, quem recolheu a partir de então, não percebeu essa mudança de critério, continuou recolhendo com 465, tem 1% aí a repetir, ou seja, para incluir um perde-comp e compensar esses valores pagos a maior, ok? E muito também, possivelmente, você poderia recuperar os últimos 5 anos, mas aí cabe discutir se isso poderia ser feito judicialmente ou administrativamente, ok? Mas, de qualquer maneira, é importante que você saiba que você deve retificar os valores que você recolhe de COFINS. Então, foi o recurso extraordinário, RE, né, recurso extraordinário, 574706, que foi julgado em repercussão geral, quer dizer, era um caso concreto, mas com uma repercussão geral, ou seja, da decisão desse caso, todos os outros devem seguir a mesma decisão que já foi proferida pelo STF, ou seja, tem um caráter vinculante. No momento que eles decidiram assim, juízes de primeira instância e de tribunais não podem decidir diferente, ok? Então, é só o problema da modulação desses efeitos, ou seja, a partir de quando, de que forma isso vai ser, qual vai ser o alcance dessa decisão. Mas a decisão é sobre a exclusão dos valores pagos a título de ICMS na base de cálculo da COFINS com repercussão geral, tá? Esse recurso foi provido. Então, qual a consequência disso? Se a empresa não ajuizou essas ações, pode ser que na modulação ela não tenha o mesmo sucesso de quem já ajuizou essa ação o ano passado, 2 anos atrás. Por quê? Porque essas pessoas fizeram sim num período anterior à tomada dessa decisão. Então, provavelmente, essas ações estão garantidas. Agora, ações que você der entrada hoje, por exemplo, pode ser que na modulação dos efeitos você não tenha condições de recuperar os últimos 5 anos. Mas, pelo menos, a partir do momento da entrada da ação, você já para de pagar esse valor, ok? Outra questão que envolve PIS/COFINS é a questão do ressarcimento. Tem muitas empresas, eu conheço empresas, que elas fazem vendas para o exterior, ou seja, elas exportam efetivamente os seus produtos e elas não sabem que elas devem classificar os créditos vinculados a essa exportação como créditos privilegiados, ou seja, são créditos que eu não só posso usar para abater PIS e COFINS vincendos, como eu posso também abater de outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, veja, exportadoras, vamos dar um exemplo de uma empresa muito conhecida, por exemplo, a JBS. Ela faz o quê? Exportação de carne, ela exporta realmente. Então, quando ela exporta essa carne para o exterior, e exportar para o exterior não é um pleonasmo, é porque a gente quer demonstrar que você exportou, de fato,
gerando a geração de divisas no país. Quando você então exporta para o exterior, você não paga a saída e ainda esses créditos eles têm o benefício de se tornar ressarcíveis. Ou seja, se eu não utilizei esses créditos para abater os débitos apurados no mês, eu posso, ao final do trimestre, transmitir um PERDCOMP, utilizando esses valores como créditos a utilizar em qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Ou seja, eu pego o crédito de PIS/COFINS e pago 0,561, ou seja, eu pago imposto de renda na fonte, ok? Sem problema algum, eu posso pegar esse crédito e pagar desde que eu esteja acumulando esses créditos, desde que eu não tenha compensado esses créditos com os débitos vencidos ou com os débitos devidos de PIS/COFINS. Então, quando isso acontece? Acontece quando eu exporto, acontece quando eu vendo com alíquota zero e acontece quando eu vendo com suspensão. Então, nessas três hipóteses, eu tenho que classificar esses créditos vinculados a esses débitos. Quando eu digo créditos vinculados, o que eu quero dizer? Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que eu faça exportação de veículos. Eu sou a Fiat e eu estou exportando toda a minha linha de produção. Então eu pego lá os meus carros e estou vendendo para o México, digamos assim. Né? Sabemos que é o contrário, o México vende para a gente, mas vamos imaginar essa hipótese. Eu estou vendendo toda a minha linha de produção para o mercado mexicano. Se eu estou vendendo toda a linha de produção, não tem discussão. Tudo que eu comprei foi destinado ao exterior, ou seja, todo o meu crédito está vinculado à exportação. Agora, vamos supor que eu vendi só 50% para o México, outros 50% eu vendi no mercado interno. No mercado interno, eu vou pagar PIS/COFINS. No mercado externo, eu não vou pagar. Então, metade do que eu comprei, eu utilizei no mercado interno. Metade eu usei no mercado externo. Então, essa metade que eu usei no mercado externo é crédito ressarcível. E essa metade que eu usei no mercado interno, o mercado externo é ressarcível. O mercado interno, ele é crédito normal que eu tenho que usar para bater débitos futuros de PIS/COFINS. Então, eu vou acumular só esse aqui, se eu não utilizar. Só esse é ressarcível. Só esse dá para usar para bater imposto de renda, para bater IPI, para bater outras coisas, ok? Então, a correta classificação disso é que vai gerar o crédito que eu vou poder incluir no PERDCOMP. E aí entra os macetes, evidentemente, você tem que saber fazer essa operação, porque se você não faz certo, e eu vejo muita gente fazendo errado, então você vai ter o seu PERDCOMP indeferido. Além disso, nós temos o Reintegra. O que é o Reintegra? É também um benefício fiscal para alguns produtos específicos que você industrializou, como a mercadoria que você adquiriu e você vendeu ou exportou, ou no caso vendeu, por uma questão de um incentivo específico que vai te gerar aí valores ressarcíveis também. Ok?